Muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso Janela Quântica, o canal que você já sabe traz mais luz para a sua vida. E hoje eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, a todos os inscritos, todos que estão curtindo, compartilhando, deixando seus comentários, enfim, tudo isso é muito importante para o nosso canal, que está completando um mês de vida, um mês, é um bebezinho, né? Um recém-nascido. E vocês estão fazendo com que ele cresça, que ele chegue ao maior número de pessoas possível, né? Que essa informação chegue e traga luz e ajude ao maior número de pessoas, é isso que a gente quer. Então, vamos lá, hoje o nosso tema é inteligência emocional, um assunto bem importante, bem interessante, espero que vocês gostem. Então vamos lá, vamos abrir essa janela. Razão versus emoção, quem será que ganha esse duelo? Então, vamos conversar sobre isso hoje. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a influência da energia sobre a nossa vida prática, da importância de sabermos gerenciar as nossas ações, os nossos pensamentos e sentimentos diante dos desafios para a manutenção do nosso equilíbrio energético. Sabemos que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas emoções produzem energia e que nós precisamos controlar, educar as nossas reações diante delas, para que nós não adoeçamos energeticamente e fisicamente. Falamos sobre autoobservação, autocontrole, autoconhecimento, da importância de nos conhecermos para podermos mudar e trabalhar os nossos pontos fortes, as nossas virtudes, que a humildade é imprescindível nesse processo, para que possamos enxergar os pontos que precisam de reajuste, e a perseverança para insistirmos nesse trabalho contínuo de autorreforma. Aprendemos tudo isso, mas então surgem perguntas, né? Como colocar tudo isso em prática se a nossa mente está acelerada, agitada e automatizada em processos reativos? Como ter autocontrole se as nossas emoções nos comandam? Como conseguimos estar atentos aos nossos comportamentos sabotadores da nossa energia se estamos sempre no piloto automático? Essas são questões importantes e que precisam de resposta. Então, vamos falar sobre isso hoje. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que interessa a todos que buscam crescimento pessoal. Inteligência emocional. No ringue da sua vida, quem costuma vencer esse jogo? A razão ou a emoção? As emoções são respostas instintivas, naturais, irracionais. Elas fazem parte do nosso mecanismo de autossobrevivência. A área do cérebro responsável pelas nossas emoções é o nosso sistema límbico, ou o cérebro emocional. Ele é responsável pelas nossas respostas emocionais, pelos nossos comportamentos e por nossa memória. O nosso sistema de memórias organiza-se com base nas emoções. O sistema límbico recebe essas informações e arquiva, memoriza, de acordo com emoções associadas a elas, comparando com emoções anteriormente já arquivadas. Então, quando recebemos uma informação, seja ela qual for, nós temos sempre alguma reação emocional a toda a informação que nós recebemos. Então, ele vai captar aquilo e vai comparar com emoções que nós já vivemos antes, que já estão armazenadas ali no arquivo do sistema límbico. Então, ele vai guardar aquela emoção nova, aquela informação nova, na gaveta daquela emoção associada a ela, né? Daquele arquivo onde já existem emoções. Então, algo que nos causa medo, o sistema límbico vai jogar lá na gaveta, vai guardar na gaveta do medo. Então, são informações associadas a emoções. É assim que ele funciona. Em seguida, a informação segue para o córtex pré-frontal, ou neocórtex, que é a parte racional do nosso cérebro. Então, lá a informação vai ser processada, racionalizada, compreendida, para que se dê uma resposta inteligente a ela, né? Que possamos fazer algo com ela. Então, veja que primeiro nós sentimos, primeiro vem a nossa resposta emocional e memorização daquela informação, aquele estímulo, e depois nós racionalizamos, depois nós processamos, né, de forma inteligente aquela informação. Então, olhe o perigo aí de agir sem pensar, de agir por impulso, de agir rapidamente, né? Precisamos parar, respirar fundo, conta até 10, até 1000, mas não reage, né? Impulsivamente, porque nós temos um
intervalo que nós precisamos respeitar, um intervalo inteligente, onde nós vamos processar essa informação para agir com a inteligência, de forma racional. Se nós reagimos muito rápido, nós não damos tempo para que o nosso neocórtex, ele age, ele processe e racionalize a situação. Então, nós agimos de forma irracional. Quando se diz eu agi sem pensar, eu agi por impulso, com a emoção. Então, nós não devemos nos deixar guiar pela emoção, porque esse é o nosso primeiro impulso, né? Mas nós já somos racionais, né? Estamos no reino hominal, não estamos mais no reino animal, nós já evoluímos, então nós já temos um mecanismo que adquirimos com a evolução, que é a racionalidade. Então, o córtex pré-frontal, o neocórtex, ele é uma aquisição evolutiva do ser humano, né? Ele nos diferencia dos animais. Existe uma teoria, o cérebro trino, né? Originalmente era constituído apenas pelo bulbo, que chama o cérebro reptiliano. Estruturas primárias, estruturas básicas do sistema nervoso central. Ali eram apenas processadas informações muito básicas, instintivas, para garantir realmente a sobrevivência, aquelas reações de fuga e luta, de caça, de proteção. Então, sobrevivência, apenas isso. Esse era o primeiro sistema nervoso central que surgiu no reino animal, dos répteis, né? Depois, com a evolução, veio o sistema límbico. Então, além do cérebro reptiliano, né, da base cerebral, surge também o sistema límbico, que foi o que nós acabamos de falar sobre ele. Os animais já adquiriram isso, então os mamíferos, nós vemos isso com muita facilidade, a gente pode observar os cães, os felinos, nossos cachorrinhos, nossos gatinhos, como são amorosos, né? Eles têm emoções, eles ficam tristes, até gravidez emocional existe entre os animais, então eles têm um sistema límbico já desenvolvido, né? Eles têm emoções, né? Os animais têm emoções, e é muito bonito de ver, né? Como eles são amorosos. Então, isso já é uma aquisição do reino animal, né? Não é privilégio nosso, do ser humano. Mas o que é que nos diferencia? A razão. Então, o córtex pré-frontal ou neocórtex, esse nosso sistema racional é que nos diferencia dos animais, mas nós precisamos usá-lo. Nós precisamos dar tempo para que o nosso cérebro reaja de forma inteligente. Então, se a gente age impulsivamente, nós estamos agindo como animais. Esses seres que ainda não têm a condição de racionalizar. Nós já temos. Então, é importante que a gente faça uso desse instrumento que a gente já adquiriu, que é um patrimônio, né, evolutivo. Nós conquistamos a razão, então precisamos usá-la. Mas para isso não podemos deixar que as emoções nos dominem. Respirar, né, dar aquela pausa, aquele intervalo necessário para que a informação chegue no nosso neocórtex. Porque senão vem aquela velha ressaca moral. Para que eu fiz aquilo? Por que eu fiz, né? Por que eu disse aquilo? Coisas que poderiam ser evitadas, que não foram por causa do impulso, da nossa reatividade. Nós somos muito reativos, o nosso intervalo de reação é muito curto. Nós não damos esse tempo. Isso é um fruto do orgulho, uma característica de uma raça orgulhosa. O ser humano é uma raça orgulhosa, reativa, agressiva. Então, nós precisamos trabalhar isso, né? Trabalhar a humildade, a paciência, a serenidade, ser mais brandos, né? Então, um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, de compreensão. Quando nós compreendemos uma situação, nós não reagimos de forma irracional, né? Então, a compreensão, ela traz o perdão, né? Compreender para poder perdoar. Se nós não queremos compreender, não queremos racionalizar a questão, a gente parte para a briga, né? Como se diz, parte para a agressividade. Então, isso é uma ação irracional. São seres racionais, então, já evoluímos, já temos essa condição, então vamos fazer. Nós podemos nos tornar muito reativos se nós não trabalharmos a nossa inteligência emocional. Vamos ter uma reação muito rápida às situações de estresse, aos desafios. Então, primeiro, as emoções, elas causam uma reação física. A descarga de adrenalina, né, de vários outros hormônios, então, dilatação da pupila. O nosso corpo se prepara para fuga ou luta. A gente recebe toda aquela carga para que a gente possa fazer alguma coisa, é a sobrevivência. Então, depois, né, essa informação chega de forma remota ao neocórtex. Então, como eu disse, a gente precisa dar esse intervalo para que a informação seja processada de forma racional. Senão, a gente vai seguir esse impulso fisiológico do nosso organismo. Porque o cérebro vai dar esse comando imediatamente para que o nosso
corpo reaja e saia correndo ou parta para agressão, né? Para defesa. Então, nós não temos mais essa necessidade. Claro, em algumas situações ainda sim, para nossa proteção, mas não é toda a situação que pede. A gente precisa ponderar, saber como agir. Pensar sempre antes de agir. Respirar, dar aquele tempo necessário para que a informação seja processada de forma racional, para que a gente não se arrependa depois. Porque quando essa informação chegar ao neocórtex, certamente a nossa reação será outra, né? Mais sensata. Então, se nós não fizermos isso, não dermos esse tempo, nós vamos estar agindo como um ser primitivo, que age por instinto, que não racionaliza, né? Não é inteligente. Então, nós precisamos ter a disciplina, criar esse hábito de esperar, né? Para você poder reagir de forma sensata, de forma racional, para não se arrepender depois. Porque a palavra lançada, a flecha lançada, não voltam mais. Então, a palavra dita de forma irracional, no momento de impulsividade, né, no calor das emoções, ela pode ferir muito, ela pode causar muitos danos, muitos estragos irreversíveis. E causar muito remorso, muito arrependimento, né? Da mesma forma, ações, atitudes agressivas, insensatas podem causar grandes estragos. É preciso educar nossas reações, transformá-las, porque hoje nós já somos mais avançados, cognitiva e moralmente. Somos seres mais evoluídos, tanto em intelecto quanto em moral. Aprendemos o que é o bem, o que é o amor, o que é o perdão, né? O Cristo já nos trouxe essa boa nova, essa informação importante para nós, para a nossa evolução moral. Então, hoje nós já temos esse conhecimento, né? Já adquirimos essas informações, né? Tanto a razão como a emoção já foi trabalhada, já foi modificada. Nós já temos um grau um pouquinho mais elevado do que tínhamos lá atrás, né? Dos homens primitivos, né? Já sabemos discernir o certo e o errado. Será que eu gostaria, né, que fizesse? Esse é o parâmetro. Se o que você vai fazer, você gostaria que fizesse com você, então faça, né? Fazer ao outro que a gente não gostaria que fizesse conosco. Então, esse é um parâmetro, né? Essa é a base dessa educação moral. Então, feito isso, sabendo o que é o bem, sabendo como agir de forma benevolente, nós também temos como reagir de forma inteligente e de forma ética, né? De forma moral. Então, essas aquisições cognitiva e moral nós já temos, né? Precisamos apenas uni-las, né? E usá-las a nosso favor. Se a gente age por impulso, né? Deixando o sistema límbico nos conduzir, nossas emoções nos conduzirem, isso é um retrocesso, né? A gente está negando a nossa evolução, negando o que a gente já recebeu, a nossa aquisição. Então, menosprezando o nosso intelecto e a nossa moral também, né? O nosso aprendizado quanto seres humanos, né? Quanto filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Não podemos esquecer disso. Agir antes de pensar é desprezar o recurso do intelecto que adquirimos como espécie. É subestimar a si mesmo, tornando-se irracional. Então, racionalizar emoções ou sentimentos, né? Emoção e sentimento, qual a diferença? Emoção, como eu disse, é irracional, é puramente, né, fisiológica. Já o sentimento, ele tem um componente cognitivo. Ele é a emoção e o pensamento juntos. É a junção, né, da emoção e o pensamento. Então, ele tem a razão envolvida. Nós sentimos algo e pensamos algo a respeito daquela emoção. O que a gente pode fazer para modificar? Vamos diferenciar agora esses conceitos, né, de emoção e de sentimento. A emoção, a gente falou lá atrás, ela é irracional, ela é uma reação do nosso organismo, né, diante de estímulos, não é? E que são naturais e são necessárias, né? À vida prática, à vida cotidiana, a nossa proteção, a nossa sobrevivência. Então é algo natural. Aquilo brota dentro de você, aquelas reações, né? Elas são instintivas e imediatas, a gente não tem controle, mas a gente pode ressignificar. As emoções são naturais? São. A gente vai estar sempre sujeito aos estímulos que vão nos causar essas emoções? Sim. Mas nós podemos e devemos ressignificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e sentimentos a respeito das situações que nos causam aquelas emoções. Então, trazer à luz, né, buscar aqueles sentimentos e aqueles pensamentos
que estão nos porões do subconsciente, né, da mente, trazer para a luz da consciência, para que a gente reformule, ressignifique tudo aquilo, toda aquela situação envolvida, todos aqueles pensamentos e sentimentos em cima daquela situação. Então, dá um novo significado, transformar aquela situação que é nociva, consideramos insuperável, nós ressignificamos e superamos. Colocamos a amorosidade, né? Sempre esse tempero, o tempero da paciência, da compreensão e da amorosidade. Paciência para dar aquele tempo necessário para a resposta, né? Para a coisa se desenrolar, para a poeira baixar, para a nossa mente processar, nosso coração também, né? Se harmonizar. Paciência com a situação, dar tempo ao tempo. Né? Temperar é dar tempo, é amornar a situação e colocar a amorosidade, colocar a razão, né? Então, dá tempo para que ela chegue até o neocórtex, para que a gente consiga racionalizar. Então, trazer à luz da consciência a situação que já está lá no subconsciente, algo que já passou, que já aconteceu, a gente vai trazer lá dos porões do subconsciente, do passado, da nossa memória, tirar do escuro, né? Trazer para a luz da consciência, para a gente processar, trazer para o neocórtex, trazer para o nosso cérebro racional, para a gente processar aquela situação, aquela informação de forma inteligente, compreendendo, colocando também amorosidade, porque sem amorosidade a gente se torna muito frio e a nossa interpretação, nosso julgamento, ele tem um peso diferente, ele se torna muito cortante. Então a gente vai tender sempre à vingança, um julgamento muito duro, muito crítico, muito austero. Né? É importante colocar na balança emoção e razão. Né? O tempero, né, tem que estar adequado, tem que estar equilibrado. Um não pode sobrepor o outro, nem a razão nem a emoção. Se a gente é emotivo demais, se a gente deixa a emoção tomar conta da nossa vida, nos controlar, a gente se desequilibra, a gente perde a razão, pode se precipitar, agir inadequadamente, agressivamente, né? Ou nos fragilizamos demais, não sabemos reagir de forma madura, com força interior, com equilíbrio, nos deixamos levar, nos fragilizar ou nos tornar verdadeiras feras, né? Então, a emoção não deve nos reger, mas quando a razão também sobrepõe a emoção demais, quando nós não temperamos as nossas reações, a nossa vida com a emoção, deixamos que a razão tome conta totalmente, né? Sejamos totalmente racionais, muito racionais, né? Nós nos tornamos muito frios. Então, nós temos que ter esse cuidado. A mente, ela precisa agir a nosso favor. Nós temos esse componente, essa aquisição da nossa espécie, a aquisição evolutiva, né? Da nossa espécie, que é a racionalidade. Mas nós também não podemos ser prepotentes, né? Orgulhosos demais, porque o orgulho também nos desarmoniza. O orgulho cega. Então nós nos tornamos injustos, nos tornamos prepotentes, nos tornamos arrogantes e queremos resolver a situação do nosso jeito, sempre tendo razão. Nos colocamos no lugar do outro, passamos por cima das pessoas, das situações e até podemos não agredir, podemos ser mais civilizados, mas terminamos por ferir de outras formas, né? Com palavras, com atitudes. Então, temos que ter esse cuidado, equilibrando razão e emoção para que elas não se sobreponham e não desequilibrem a balança. Sempre o caminho do meio, né? Lembrando do taoísmo, depois a gente vai fazer um vídeo sobre taoísmo. Lá na frente a gente vai falar muito ainda de filosofia, várias vertentes aí, o taoísmo, o hermetismo, tem muita coisa boa pra gente falar. Comparando com o cristianismo, faz essa mescla aí, vai costurando esses assuntos, fica bem legal, vocês vão gostar. A gente tem muita ideia aqui na Cachola para trabalhar com vocês, né? A gente quer dividir, a gente quer compartilhar. É muita coisa boa que tem aí no mundo pra gente conhecer, pra gente absorver e usar na nossa vida, no dia a dia, né? São informações relevantes, são orientações, são preciosidades, né? Que existem aí no mundo, nos livros. Quanta informação boa, preciosa que a gente pode acessar e deve, né, para a nossa vida, para melhorar a nossa vida. Então, voltando para o assunto, temperar, equilibrar razão e emoção
para que a gente não se torne nem tão emotivo, nem tão frágil, nem tão animalizado, nem também tão frios, né? Tão racionais, né? Tão mentais, porque tem um ditado, né? Tem um jargão popular que diz a mente mente. Então, para a gente não se enganar também, né? Que nós não somos o suprassumo, não somos, né, melhores que ninguém, né? A gente precisa ter sempre essa humildade e a amorosidade. Eu acho que a amorosidade, ela cai bem em tudo, sabe? É um tempero que sempre vai cair bem em qualquer prato, sabe? A gente colocando a amorosidade nessas questões, trazendo para a racionalidade, sim, usando a razão para compreender, né, com maturidade, trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as reações a eles, colocando sempre na balança, essas duas balanças, da razão e da emoção, buscando esse equilíbrio para que a gente não se perca nesse terreno, para que a gente não se arrependa depois, que a gente se prejudique, né? Que a gente, enfim, se perca nesse caminho, que é muito fácil a gente se deixar levar pela emoção e colocar a culpa, né, nela, dizer, não, eu não controlei, né, foi a minha emoção, foi mais forte que eu. Mas nós já temos esse componente racional, nós já adquirimos isso. A nossa espécie já evoluiu, nós já temos o componente racional, intelectual, que pode nos auxiliar, pode e deve sempre nos auxiliar nas nossas decisões, né, não permitindo essas reações impulsivas. E também, né, não devemos nos esquecer do amor, do perdão. Quando a gente traz algo para a consciência, para e racionaliza, com compreensão, com tranquilidade, né, com serenidade. Isso, quando a gente consegue colocar amorosidade, a gente vai compreender melhor, compreender com o coração, né? Porque não é só a mente que racionaliza, nosso coração também. Através da nossa experiência de vida. Nossas decisões, nossos julgamentos, elas são muito baseados na nossa experiência, no que nós vivenciamos, né? No nosso caráter, né? Na nossa experiência, nas nossas memórias e no nosso caráter. O que a gente construiu? Né? O que a gente fez com toda aquela informação que a gente recebeu? Porque está lá guardado, né? Está arquivado. Mas é nosso. E somos nós que devemos decidir, processar, né, aquilo. De que forma a gente processou? Aquilo vai formar a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa forma de agir. Então é importante que a gente coloque sempre a amorosidade e a compreensão, a razão e a emoção. A emoção no sentido do amor, da amorosidade. E a razão com compreensão, utilizando a compreensão. Então, esses dois componentes fazem com que a gente processe, julgue a situação de uma forma equilibrada para poder perdoar. Quando compreendemos, nós somos capazes de perdoar, né? Porque nós também nos colocamos no lugar do outro e entendemos aquela questão com sabedoria, né? Processamos aquela questão com inteligência, mas também com sabedoria, com amorosidade, né? Através das nossas vivências, do que trazemos conosco, né? Da nossa bagagem moral, o que adquirimos ao longo da vida. Através dessa forma de lidar, né? Esse novo olhar, esse novo prisma, nós colocamos o foco nessa questão de uma forma diferente. Então, nós conseguimos enxergar a questão como ela verdadeiramente é e nos libertamos daquelas amarras, daquelas sombras que nos assustavam, nos amedrontavam. Quando nós conseguimos trazer essa situação para a luz da consciência, nós racionalizamos, transformamos, né, a situação, ressignificamos e nos libertamos. Então isso é inteligência emocional. É trabalhar as emoções de forma inteligente, né, à luz da razão, com consciência, com sabedoria também, que é importante que a gente trabalhe com maturidade, né, com a nossa perspectiva mais alta. E para isso, um profissional, um terapeuta, pode ser muito útil nos conduzindo. Quando sentimos dificuldade ainda em trabalhar com maturidade, aquela questão ainda está muito presa ao passado, muito obscura para nós. Então, a ajuda de um profissional, de um terapeuta, né, seja ele da linha que seguir, vai ser muito útil. Então, nós precisamos, de alguma forma, liberar essas emoções, trabalhar, trazer à tona, né, trazer dos porões do subconsciente, né, das sombras, né, trabalhar nossas sombras, trazer
para o jardim, né, da consciência, né, iluminado, colocar luz ali, focar naquela questão com racionalidade, mas também com amorosidade, com sabedoria, com compreensão, para que a gente transforme aquilo, para que a gente ressignifique e se liberte, né? Volte a fluir, a vida volte a fluir com leveza, né? Com naturalidade, com a paz que a gente tanto quer, né? Então a gente entende que razão e emoção se complementam, elas são complementares, uma não deve sobrepor a outra, devem estar em equilíbrio para que tudo se harmonize na nossa vida. Quando compreendemos e perdoamos, né? A compreensão, a clareza mental e o perdão, elas promovem a harmonia, elas promovem a libertação, a liberação desses bloqueios emocionais, dessas energias que nos bloqueiam, que nos adoecem. Então elas liberam também, nos liberam de dores físicas e emocionais. Não trabalha apenas a emoção, vai também trabalhar a questão física, porque muitas dores que nós temos, muitas dores físicas, muitos problemas, muitas patologias do nosso corpo físico, elas são causadas pela emoção. Então, quando a gente consegue trabalhar o nosso lado emocional, as nossas sombras, o nosso subconsciente e a questão do equilíbrio emocional, nós limpamos, nós fazemos uma limpeza, um desbloqueio muito grande energético e isso vai se refletir no nosso corpo físico. Isso previne e trata patologias. Então, daí a importância dessa consciência, da necessidade do equilíbrio emocional, né, da inteligência emocional, da aquisição da inteligência emocional para a nossa saúde física também, né? Nossa saúde emocional, energética e física, porque tudo isso se reflete no nosso corpo físico, na nossa saúde. Isso é muito importante. Nós vamos falar num outro vídeo sobre psicossomática, que é a influência das emoções sobre a nossa saúde, sobre o nosso corpo físico. Mas hoje a gente só citou aqui rapidinho essa informação, que é muito importante. O processo de inteligência emocional melhora a nossa conexão entre o sistema límbico e o neocórtex, ou seja, o nosso cérebro emocional e o cérebro racional. Então, compreendemos melhor, agimos melhor, relacionamos melhor esses dois sistemas, né? Razão e emoção, gerando a clareza mental, o autoconhecimento, autocontrole, a empatia, enfim, traz muitos benefícios, traz equilíbrio para a nossa vida, nós nos relacionamos melhor, nós compreendemos melhor as situações ao nosso redor, nós interagimos melhor com as pessoas, nos tornamos pessoas melhores. Isso impacta, né, diretamente a nossa saúde física, mental, e também promove a autoconfiança, né? Nos tornamos mais seguros, pessoas mais autoconfiantes. E isso é maravilhoso, né? Então é isso, meus queridos. Mais uma vez, quero agradecer a vocês por nos acompanhar até aqui, né, no vídeo, pelas inscrições, né, por estar conosco aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta, né? Deixa aí teu comentário. Nos ajuda muito, né? O canal tá só começando. É um bebê, como eu disse, é um bebezinho, tá com um mêsinho de vida. E vocês estão aí nos ajudando a crescer, né? E fazer essa informação chegar ao maior número de pessoas, a gente faz com muito carinho, com muito amor. Um projeto ainda inicial, a gente ainda está aprendendo, né? A gente aprende junto, mas é com muito carinho, é muito entusiasmo que a gente faz, né? E passa para vocês essas informações, essa energia, o nosso carinho, é uma entrega mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muita luz, muita paz e um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.